Queridos, eu estou muito feliz de ter você nessa manhã e eu quero compartilhar uma porção da palavra com você. Eu quero ler um texto que eu parei. Eu li 1 Reis, o 17, 1 Reis 18. E para terminar, na semana passada, eu li Tiago, do capítulo 5. Mas eu quero ler um pouquinho o contexto completo. Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 18. Por favor. Estava conectando minha Bíblia aqui, agora conectou. Pronto, achei. Você achou aí? Eu vou ler na NVI. Nós lemos um outro texto na semana passada, numa outra versão, mas essa manhã eu vou ler na NVI. Tiago 5, verso 13 diz: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Então, se alguém está sofrendo, faz o quê? Ore, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O verso 17 diz: Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Só até aí, e eu quero compartilhar uma palavra com você, por favor, preste atenção. Semana passada eu falei um pouquinho desse texto sobre nós servimos um Deus grande e que faz coisas grandes nas grandes coisas das nossas vidas e também nas pequenas áreas da nossa vida. Foi o que eu falei e terminei profetizando. Nesses dias o Senhor vai surpreender a sua vida. Eu ainda estou crendo que nesses dias o Senhor vai surpreender a sua vida em nome de Jesus. Eu parei ali, queridos, mostrando que Elias, ele havia entregue a palavra ao rei Acabe, mas ele foi orar para não chover. E depois que ele recebeu uma outra palavra dizendo que iria chover, ele foi orar de novo para chover. E eu falei, ensinando os irmãos, que esse tipo de oração é: fale a Deus o que ele falou para você. Então, fale a Deus aquilo que ele falou para você. Mas, irmãos, hoje eu quero falar com você de um assunto muito, muito importante, que também está incluído nesse contexto aqui, da experiência de um homem chamado Elias. Por isso que eu li até aqui, mas que Tiago vai falando um pouquinho mais sobre oração, e ele não vai falando que nós não podemos, não temos acesso, ou que Deus não nos ouve. Pelo contrário, ele vai falando de um tipo de oração chamada oração da fé. E a fé é a certeza daquilo que eu espero, e a convicção de algo que ainda não experimentei. A fé, ela é pessoal, individual. E se eu for falar para o descrente, ele vai rir, mas eu creio no que Deus tem para mim. Eu creio no que Deus tem para mim, e eu continuo sustentando. Eu quero falar com você de algo importante, importantíssimo. Nunca houve um momento tão importante quanto agora, de nós nos posicionarmos. Irmão, você e eu, nós precisamos nos posicionarmos. É fundamental que eu e você tomemos
a posição que Cristo nos deu. Não dá mais para nós sermos disfarçados, ou sermos crentes somente dentro de 2 horas de um templo. Eu sou crente quando eu estou dentro da igreja, e deixo de ser crente quando eu saio da igreja, do templo. É hora de nós nos posicionarmos 24 horas do dia, para sermos quem o Senhor nos fez ser. E eu vim falar com você, que nesses dias, vai ser mais do que necessário, o seu posicionamento em Cristo. As pessoas vão buscar pessoas de referência. O mundo está procurando posicionamento, o que você pensa, o que você fala, e o que você é aqui dentro, precisa ser 24 horas lá fora. Isso fala-se de posicionar-se, posicionamento. Irmão, a palavra no dicionário, posicionar-se, significa assumir um lugar e permanecer firme nele. Se posicionar significa assumir um lugar e permanecer firme nele. Se posicionar significa assumir um lugar e se manter firme nele. É se manter na mesma posição. E isso é necessário nesses dias. A guerra hoje em dia, as batalhas que acontecem no mundo espiritual, elas são totalmente ideológicas. Eu acho que é assim, o outro acha que é do outro jeito, o outro acha que é daquele jeito, e isso está se formando cada vez mais numa guerra ideológica. Por isso que eu tenho que decidir quem eu sou, porque é necessário nesses dias o nosso posicionamento diante desse mundo. Eu não posso ser igual ao mundo quando eu estou no mundo, e ser igual à igreja quando eu estou dentro da igreja. Não. Primeiro que eu não estou dentro da igreja no sentido de paredes. Eu sou a igreja 24 horas por dia. Então o que eu falo tem que demonstrar, o que eu faço tem que demonstrar. Eu me posiciono para dizer: essa é a minha identidade. Irmãos, nós precisamos assumir e manter a nossa posição como cristãos. Nós precisamos assumir e manter a nossa posição como cristãos. Eu quero falar para você que eu e você, nós precisamos mostrar ao mundo espiritual esse posicionamento, porque o que é espiritual reflete no natural, de forma que o mundo espiritual, que não tem parede e nos vê, tem que ver o nosso testemunho da posição que nós estamos colocados em Cristo Jesus. O Senhor colocou você numa posição, e ela é privilegiada. O que você precisa fazer é assumir essa posição e se manter firme nela. Eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo de número 2, verso 6. Efésios capítulo 2, verso 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, isso fala de posição. Aonde é que eu estou assentado? Ele me fez assentar, Ele me posicionou. Agora eu assumo a minha posição e mantenho a minha posição. Ele me fez assentar nas regiões celestiais em
Cristo Jesus. Irmãos, eu não posso concordar com aquilo que o mundo declara quando eu quero agradar as pessoas. Existem pessoas que acabam querendo ser gentis, boazinhas, e você deve ser assim. Aí eu não quero ofender a fé do outro. Você não vai ofender a fé do outro, você vai defender aquilo que você é. Eu não sei se você já percebeu, todo crucifixo de Jesus Cristo tem ele ali sofrendo. É todo aquele retrato, ele está sempre assim. Mas quando vai se fazer santos, eles estão vivos, mas o Cristo está morto. Só que a Bíblia diz que o meu Jesus não está morto. Mais do que isso, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a sepultura, Ele venceu a morte, Ele deu brado de vitória, Ele subiu ao céu, me colocou nele, e um dia Ele virá me buscar. Jesus vai voltar, e Ele vem nos buscar, e eu vou defender o Evangelho, que com Ele fui crucificado, com Ele fui mortificado, com Ele eu fui sepultado, mas quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Quando Ele subiu aos céus, o Pai me colocou nele, numa posição espiritual, e eu não perdi essa posição, pelo contrário, eu a mantenho até o final, até o dia do evento final, que o céu se abrir, e o Filho do Homem disser: vem, bendito do meu Pai. Querido, é necessário nesse tempo eu e você nos posicionarmos nesse lugar. Os meus pés pisam na terra, mas o meu espírito está em Cristo. Os seus pés vivem no cotidiano da terra, mas a tua mente, o teu ser espiritual está em Cristo. E se você tem essa consciência, irmão, você vive uma vida no espírito e não na carne. É nesse lugar e dessa posição que flui a autoridade de Deus através da nossa vida. É nesse lugar em Cristo e nessa posição que eu devo me manter, na consciência, na inteligência, na fé, que flui toda a autoridade para eu orar, porque o texto fala de oração. Se você não está bem, ore. Se há alguém enfermo, ore, unja. Então, irmão, eu tenho ensinado que orar é maravilhoso, é falar a Deus aquilo que Ele tem falado para mim. Eu preciso ter uma vida de comunhão em oração. Eu não sei se você se desgastou, se desgostou, se enfraqueceu, mas está na hora de você recomeçar a tua vida de comunhão em oração, no nome de Jesus. Porque é desse lugar, posicionado nesse lugar, que vai fluir a autoridade de Deus através de você. A minha pregação hoje vai dar início a algo que eu vou te ensinar no longo do mês. Eu vou te ensinar sobre intimidade, identidade e autoridade. Intimidade, identidade e autoridade. Deus vai usar você poderosamente. Deus vai usar você poderosamente. Deus vai nos usar poderosamente em nome de Jesus. Autoridade no mundo espiritual não tem nada a ver com a idade que a pessoa tem. Autoridade não tem a ver com a idade. Autoridade, irmãos, fala de governo, de reinado. E na Bíblia existem reis que começaram a reinar sem idade, mas tinham autoridade, que eram reis. É possível alguém ser tão novo, um jovem, um adolescente,
um mocinho, uma mocinha e ter autoridade. É esse o plano de Deus. Desde que você conheça a tua identidade, você vai fluir em autoridade. Em 2 Reis capítulo 22, verso 1, a Bíblia vai falar sobre um rei chamado Josias. A gente pensa logo do rei, a nossa imagem vem, né? Aquele rei meio gordinho, barbudo, parece Papai Noel, né? Sentado naquele trono. A nossa visão de rei é isso. Josias começou a governar Israel com 8 anos de idade. 2 Reis 22, 1. E Josias tinha 8 anos de idade quando começou a governar. Então a autoridade não tem a ver com a idade, tem a ver com intimidade, tem a ver com a filiação. Ele era filho de um rei, e o que ele fez? Reinou quando o pai morreu. Você também é filho de um rei. Você também é filho de um rei, e tem um governo para você já nessa terra. Por isso, irmão, é preciso que eu e você não saiamos dessa posição que nos foi dada em Deus. Vai para o lugar da intimidade e você vai sair de lá revestido de autoridade. Escuta, vai para o lugar de intimidade e você vai sair de lá revestido de autoridade. Vou falar de novo. Vá para o lugar da intimidade e você vai sair de lá revestido de autoridade. Eu quero que você diga para quem está perto de você: vá para o lugar de intimidade e você vai sair de lá revestido de autoridade. Fala para a pessoa do outro lado: vai para o lugar de intimidade e saia de lá revestido de autoridade. É hora de nós nos posicionarmos. Nós somos o povo do governo. Se tem um rei dessa terra, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, e nós somos filhos dele. Nós somos o governo dos céus que está na terra. O céu se expressa através dos filhos, mas para isso acontecer, vai para o lugar da intimidade, porque no lugar da intimidade você sai de lá revestido de autoridade. Irmão, Deus quer dar governo na sua mão. Governo do quê? Se há alguém passando dificuldades, ore. Ai, pastor, eu queria que você orasse para mim, que você é mais chegado com Deus. Não existe isso, irmão. Isso é errado. Isso é posicionamento de mente errada. Todos nós fomos posicionados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, e o mesmo direito de intimidade com Deus que eu tenho, Ele deu para você também. É igual, não muda. Então, Tiago vai dizendo assim: se há alguém aflito, ore. E se está feliz, canta louvor. E se está doente? Se está doente, aí nós vamos orar para a pessoa ser curada. A maioria das crises que acontecem na vida dos cristãos são falta de oração. Irmão, vou rasgar o verbo. A maioria dos problemas que acontecem na vida dos crentes é por falta de oração. Eu não estou falando de uma oração de domingo, eu falo de vida de oração. Vida de oração. Vida de oração. Porque tribulação, o ímpio tem, o justo tem também. A diferença é que quando eu vou para a intimidade, eu saio revestido de autoridade para vencer a aflição. Essa é a diferença. Todos nós passamos problema, mas é ali, no lugar de intimidade, que eu me levanto revestido de autoridade, para enfrentar o que eu tiver que enfrentar sem medo.
havia uma frase antiga que dizia, não é bíblica não, mas é verdade: pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quando você encontra pessoas que só falam da terra, você entende, ele teve mais intimidade com a terra do que com o céu. Existem pessoas que só falam do céu. Aí você fala, essa pessoa é lunática, essa pessoa é bitolada, ela é crente demais, ela é religiosa demais. Não, é que tem tanto céu na vida dela que ela não tem tempo para falar das coisas da terra. Ela fala do céu. Irmão, vai para o lugar de intimidade e seja cheio, revestido de autoridade. É hora de nós nos posicionarmos, porque nós somos o governo do céu nessa terra. Elias, no texto que eu li, na versão King James diz, na versão que eu li da NVI diz, ele era um ser humano como nós. Mas na King James diz, ele era fraco. E nenhum de nós somos fortes. Nós temos que assumir, nós somos fracos. Irmãos, Elias, ele era fraco, como eu, como você. Só que ele nem rei era. Mas a palavra que saía da boca de Deus através dele, definia o que a nação de Israel ia viver. Então, o que eu penso, é que Acabe era o rei, mas quem reinava, era Elias. Um servo de Deus. Irmão, se posicione em nome de Jesus no lugar que é teu. Talvez você diga, essa empresa não é minha, eu sou um funcionário lá. Mas um funcionário que foi para a intimidade sai cheio de autoridade para governar lá. Você pode não ser o dono, mas você vai ser aquele que vai ser o provedor daquele lugar, que vai dar sabedoria do alto para prosperar os que estão lá junto com você. Então eu estou falando, queridos, que tinha rei em Israel, mas o rei não mandava em nada. Quem mandava era um homem fraco, que decidiu ir para o lugar da intimidade, e que se levantava cheio de autoridade para dizer, assim diz o Senhor, vai acontecer assim, não vai acontecer assim. E mais, o que ele falava tinha tanta autoridade que mandava até na natural, na natureza. Ele dizia, não vai chover, e não chovia. Ele dizia, vai chover, e chovia. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. E ele não está morto, ele não é religioso, ele não é um passatempo, ele é transformador. O Evangelho é vivo, o Evangelho sara, ele cura, ele liberta, ele transforma famílias, ele muda casamentos, ele tira viciados das drogas, ele é capaz de dar um novo futuro e um novo destino. O Evangelho é de Jesus Cristo, e nós estamos posicionados nele. É nesse lugar que vamos ficar, e nesse lugar que nós vamos manifestar a glória de Deus nessa terra. Elias falava, orava, e Deus mudava até o natural. Elias é uma figura de Jesus Cristo no Velho Testamento. Jesus, ele vivia uma vida em oração. Era uma vida em oração. Ele orava antes de trabalhar, trabalhava e voltava a orar. Querido, o grande problema dos crentes hoje é falta de oração. Porque a carne milita contra o espírito, e ele se opõe. O meu espírito que é Deus, mas a carne que é o mundo. Só que sou eu que decido quem vai vencer, a quem eu vou obedecer.
Jesus, ele ia no lugar da intimidade, porque sabia a sua identidade, e saía de lá revestido de autoridade. Jesus buscava forças na intimidade, para enfrentar todas as dificuldades, e as realidades do dia a dia, irmão. Em Lucas capítulo 22, 39 e 46, diz assim: costumeiramente ia para o Getsêmani, para o monte. E sabe o que ele ia fazer costumeiramente? Orar. E aí, queridos, ele sabia: eu vim para cumprir um plano, um propósito, e eu vou morrer aqui, daqui umas horas eu vou morrer. Eu sei o que vai acontecer. Eu não vou fugir do plano. Eu vou me posicionar no lugar que Deus me colocou. Eu vou me posicionar e vou me manter posicionado. E ele foi e se curvou e começou a orar, a tal ponto, irmão, a tal ponto, que um anjo visitou ele e consolava ele. Ele recebeu a visita de um anjo consolador no momento da oração. Ele dizia: Pai, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. E ele saiu de lá forte, sabendo: eu vou enfrentar a morte. Saiu forte, mesmo tendo que enfrentar a morte. A Bíblia fala, queridos, que chegou a suar sangue. Não é porque não tinha batalha, não é porque não tinha dificuldade, não é porque não sabia que aí o dia era difícil. Posicionamento de intimidade, através da identidade, manifesta autoridade. Ele se levantou, veio um pelotão de soldados, que os historiadores dizem que é mais ou menos uns 400 soldados que foram buscar Jesus. Até que ele diz assim: para que tanta gente? Eu estava sempre com vocês. Sabe aquela coisa do Pedro cortar a orelha? Ele cura. Mas perguntaram lá: quem é Jesus? Ele levanta a mão e diz: eu sou. E sabe que essa palavra eu sou é a mesma quando Deus se apresentou para Moisés: diga a Faraó, eu sou. Que foi traduzido por Yahvé. E os soldados caem todos de costa. Eu acho que caiu tudo endemoniado. E Jesus falou: estou aqui, me pega. E eles não conseguiam, porque estava cheio de autoridade, por ter vivido uma vida na intimidade. Você não vai vencer sem oração. Eu não vou vencer sem oração. A oração é o combustível do cristão. Então é melhor assumir sua posição e dizer: esse é o meu lugar. Quanto maior a intimidade, maior é a autoridade. Pastor, eu queria mesmo orar por alguém. Ora primeiro, para orar depois para os outros, ué. Vai você lá na tua fraqueza. Porque quando você se apresenta diante de Deus, você se torna fraco, para sair de lá com a força e o poder dele. Irmão, a intimidade com Deus revela a identidade e manifesta a autoridade. E é tempo de nós nos posicionarmos. Que Deus, Ele quer te usar com autoridade. Intimidade é oração, é tempo com Deus, é falar com Deus. Fala com Deus o que Ele tem falado com você. Ouça o que Ele fala na palavra. Ora.
Profetiza a palavra na sua vida e na vida dos outros com fé. Eu não exijo nada de Deus. Eu não digo, Deus, você tem que fazer isso. Não. Eu falo, já está feito. Eu falo a Deus o que já foi feito por Cristo no mundo espiritual e trago essa realidade para a minha vida natural. Quando você se ajoelha diante de Deus, se levanta mais forte para a vida. Quando você se ajoelha diante de Deus, se levanta mais forte para a vida. Você está achando que essas lutas é contra carne e sangue? Pois não temos que lutar contra carne e sangue. Não é contra pessoas. Mas como enfrentar tudo que nós temos que enfrentar daqui para frente? Porque virão dias difíceis. E não é uma profecia negativa, é uma profecia realista. Que você, irmão, precisa realmente se curvar para que você cresça e assuma quem você é, o seu posicionamento. Igreja, olha para mim. A batalha não é mais aquela que a gente via antes. Sabe, a batalha hoje é ideológica. É uns que pensam naquilo, que brigam com aqueles que pensam naquele outro. E você não pode ser aquele que duvida da identidade que Deus te deu e da posição que você tem em Cristo. Tem uma lei sendo proposta para ser votada no Congresso, onde partes da Bíblia eles não querem que sejam pregadas no púlpito, porque vai contra a ideologia deles. E aí o que vai acontecer? Eu estou falando de Brasil, irmão. Agora, se nós formos para os países que são perseguidos, os crentes nem falar de Jesus podem. Eles morrem. Vai para o lugar da intimidade. O Senhor vai revelar a tua identidade. E você vai sair de lá cheio de autoridade. Ah, dali não vai ter mais problema? Se houver alguém com dificuldade, ore. Está alegre, canta louvor. E se tiver doente, chame os presbíteros da igreja, eles vão orar e vão ungir. Sai da dependência de homens. Faz a sua parte. Eu estou falando de uma vida diária de comunhão com Deus. Você está me entendendo? Abra sua Bíblia rapidinho. 2 Coríntios capítulo 12. Segunda Coríntios 12, a partir do verso 9. Eu quero ver o verso 8. A partir do 8, 12, 8. 3 vezes o apóstolo Paulo diz: roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele está falando de um tormento, de um atormentador, enviado por Satanás. E isso eu estou falando do Paulo, tá? Você acha que a vida é fácil para qualquer um, é? Mas ele me disse, o Senhor dizendo a ele: Paulo, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele recebeu a palavra e aprendeu. E o que ele aprendeu? Olha o Paulo falando agora: portanto, eu me gloriarei
ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu estava orando ontem, o Senhor, Ele me disse claramente: você vai encontrar pessoas lá, que eu quero falar. Elas vieram. Você vai encontrar pessoas com sentimentos de fracasso, pessoas com sentimentos de falência, pessoas com sentimentos de insegurança. O Senhor me disse: você vai encontrar pessoas sequeladas emocionalmente por causa daquilo que aconteceu uma vez na vida. Mas Ele me mandou te dizer: fraqueza é diferente de fracasso. Fraqueza não é igual fracasso. A falta da intimidade pode levar uma pessoa a perder a identidade até, gerar sentimentos de fracasso. Queridos, o Senhor me disse: fala para eles que eu não vou usar esse fracasso, mas que eu vou usar a fraqueza, porque na fraqueza eu vou manifestar o meu poder, como ele jamais viu na vida dele, como ele jamais viu na vida dela. Talvez você esteja assim aqui hoje. Pastor, eu vivi algumas coisas na minha vida que eu me sinto paralisado, fracassado, abalado emocionalmente. E eu achei que eu era fraco por causa disso. Não. Eu estou falando de pessoas com sentimento de fracasso por algo que aconteceu. Só que fracasso e fraqueza são coisas diferentes. Ser fraco diante de Deus é uma bênção. É quando você se rende e diz: Pai, para viver esse dia, se não for debaixo da Tua glória e da Tua graça, eu não consigo. Aí Ele diz: você me chamou de pai, vou te chamar de quem você é. Tua identidade, você é meu filho. E como filho, te dei poder e autoridade. Aí você sai revestido de autoridade para vencer qualquer adversidade. Não é que não vai ter, é que você vai ter poder para superá-las. Fracasso é diferente. Fracasso fala de falta de êxito em alguma coisa. Fracasso fala de derrota. E o Senhor me disse: você vai encontrar pessoas com sentimentos de derrota, sentimentos de fracasso, que empreenderam, que fizeram, que acreditaram, mas que acreditam hoje que são fracassados na vida. E você sabe que todo sentimento nasce de um pensamento. São pessoas que vivem pensando: eu sou fracassado. Fracassei nos meus estudos, fracassei no casamento, fracassei naquele empreendimento, fracassei até diante de Deus. Você vai tirar isso hoje da sua cabeça. Senhor vai tirar isso de você em nome de Jesus. Agora, se você disser: eu me sinto fraco, é bem diferente de se sentir fracassado, porque fraco Deus usa. Elias era um homem fraco.
mas não era fracassado, era fraco. Uma vez falaram para ele: Elias, assim como você matou os profetas, você vai morrer também. Fraco, correu, ficou com medo. Não é que ele fracassou, irmão, é porque ele era humano. Ele é ser humano. Mas é exatamente aí na nossa fraqueza, que é na nossa falta de força, poder humano, capacidade humana. Você sabe que fraqueza fala? Dependência de alguém. Dependência de alguém. Você já viu pessoas depender de outras pessoas para comerem? Eu já vi. Eu já fui em leitos de hospitais onde pessoas estavam deitadas e elas não conseguiam pegar um prato de comida na mão, outra pessoa tinha que dar de comer para ela. Sabe o que se chama isso? Ela está tão fraca que ela depende da outra para supri-la. Irmão, é isso que Deus está esperando de mim e de você, Senhor. Mas isso não é de hoje. Senhor, está aqui o seu filho, me coloco aqui na dependência do Senhor, até para comer, totalmente dependente. Mas não é de hoje. Jesus ensinou: dai-nos o pão de cada dia. Diante de Deus eu sou fraco, mas diante das adversidades eu sou forte. Mais do que nunca, você precisa se posicionar no lugar de intimidade. Ele vai te revestir, irmão, de identidade, e você vai se levantar numa nova posição de autoridade. Então, espreme essa tua carne e leva ela para a intimidade. Ela não quer orar, mas você quer orar. A sua carne não quer. Pastor, oração é de joelho? Não, olha para mim, estou terminando. Orar é falar a Deus o que Ele falou para você. Isso é oração. Eu falo para Deus o que Ele falou para mim. Foi o que Elias fez. Deus falou para Elias: Elias, vai para o Acabe, para o rei, e fala que não vai chover. E ele foi. Tiago diz: Elias orou e não choveu. 3 anos e meio passou, e veio a palavra do Senhor de novo, falando: vai lá para o rei Acabe e fala que agora vai chover. E ele vai lá no lugar de oração, depois de ter dado a palavra, e ele vai orar. 7 vezes orou. Na 7ª vez veio o menino: vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele se levanta na autoridade para dizer: agora vai chover, agora vai chover. Deus, Ele quer essa dependência, porque aí Ele vai fazer, irmão, aquilo que nós não podemos fazer. Então, você pode orar, que é falar sentado, do jeito que você está aí, sentado, no sofá. Pode ser sim no banheiro. Ah, pastor, só faltava eu orar. O que você vai fazer lá? Ficar lá com o celular na mão? Não, desliga lá o celular, aquela hora lá, e ora, ó. Fala com o Pai. Que é momento mais fraco do que aquele. Eu tive uma experiência com Deus nesse negócio aí que eu nem vou te contar. Pode tomar banho, e está tomando banho falando com o Pai. Pode estar deitado, irmão, pode estar até na rede, só que tem que ser todo dia. Ele nos fez assentar nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Essa é a minha posição, é esse lugar que eu assumi, é nesse lugar que eu vou ficar, porque no lugar da intimidade, eu conheço a minha identidade, e saio de lá revestido de autoridade. Estou profetizando em nome de Jesus. Vai para o lugar da intimidade, você vai ser reconhecido, e o Senhor vai mostrar a tua identidade, e você vai se levantar de lá revestido de autoridade, para vencer
qualquer adversidade em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Deus quer usar você. Deus está procurando os Josés desse tempo, pessoas que serão usadas na mão de Deus para prover para essa terra. Irmão, você vai para esse lugar da intimidade, daqui a pouquinho, quando alguém falar assim, tenho lá um familiar meu lá, você não pode falar para o pastor lá, e em casa orar? Poder eu posso, mas e se eu orar? Mas você ora? Eu oro. Fui naquele culto lá que Deus me deu um esfrega, me alinhou de novo na posição que eu tenho que ficar, e aprendi a desenvolver uma vida diária de oração, que para mim agora virou normal. Deixa eu terminar aqui para nós cearmos. Se um dia, no nome de Jesus não vai acontecer, mas se um dia acontecer, de sair uma lei no nosso Brasil dizendo, você não pode pregar a Bíblia, porque se você pregar esse versículo da Bíblia, você vai ser preso. Eu nem vou pedir para você me visitar na prisão, você vai orar por mim enquanto eu estiver preso, porque eu decidi que esse lugar é o lugar que eu vou permanecer. Vou defender o que eu acredito até o final. Nós vamos até o final. Louvor.